Bom, bem-vindo a essa sexta e última aula do capítulo 11. Esse capítulo se estendeu um pouco mais porque estamos tratando aqui, nesse mesmo capítulo, de dois assuntos bastante abrangentes, que são os sólidos e os líquidos, né, suas propriedades e tudo mais. E livro como o Brown, por exemplo, divide esse assunto em dois capítulos separados. Esse livro do Cheng é tudo num capítulo só. Então, se estendemos um pouco mais. Nesse capítulo a gente vai ver, né, nessa aula, né, a última parte, equilíbrio líquido sólido, calor molar de fusão, que é o ΔH, né, curva de aquecimento, mudança de estados físicos, equilíbrio gás sólido, que seria a sublimação, calor molar de sublimação, lei de Hess, exercício, né, sobre essas mudanças de estado, energia envolvida, né, diagrama de fase da água e também o diagrama de fase do gás carbônico. Falamos alguma coisa sobre patinação no gelo e algo muito importante e atual, que seria uma tecnologia dos cristais líquidos, né, usado em display de calculador, de relógio, despertador, eletrônico. Então vamos lá, sejam bem-vindos. Bom, existe equilíbrios, né, em todas as passagens de estado. Quando você passa do estado líquido para o estado de vapor, tem o equilíbrio em que supera, né, a pressão de vapor do gás supera a pressão atmosférica. Então ele começa, porque durante a fervura, o líquido que ocupa pouco espaço, que é, né, o líquido relativamente é mais denso, compacto, então as moléculas estão mais próximas, ocupa pouco espaço. Elas têm que passar para o estado de vapor, de gás, que ocupa mais espaço, uma bolha, né, que tem que sair do líquido. Então essa bolha cresce, né, aumenta o volume, mas se você está num sistema que está fazendo pressão, essa pressão é uma força que vai no sentido contrário da expansão, da criação de bolhas, né? As bolhas são pressionadas para não crescerem, porque existe uma pressão fazendo elas diminuírem, que é a pressão atmosférica. Então, existe essa força, né, contrária, que é a pressão atmosférica. Se você for ferver água, né, ao nível do mar, você precisa de aproximadamente 100 graus centígrados, né? Agora, se você for fazer, né, cozinhar arroz, né, ferver a água para fazer arroz no alto de uma montanha, daí já não fica difícil, porque a temperatura de ebulição da água, né, 5, 6 mil metros de altitude, diminui bastante. A água ferve porque a pressão contrária, que não deixa a água sair do estado líquido para o vapor, é uma pressão menor do que uma atmosfera. Então ela sai facilmente do estado de líquido para o estado de vapor em altas altitudes ou quando você retira, né, a pressão de dentro do recipiente. Então, o contrário também é verdadeiro. Se você fizer pressão dentro de um recipiente, você vai fazer com que a água ferva acima de 100 graus. Assim como ela ferve abaixo de 100 quando você está em altas, né, altitudes aí, e a pressão é menor que uma atmosfera. Aí, por exemplo, tem lugares que não servem arroz, né, ou feijão, porque não tem como ferver a água. Leva muito tempo fervendo, a água começa a ferver a 40, 50, 60 graus, e você vai cozinhar arroz fervendo a 40 graus, demora muito mais tempo do que quando ele ferve a 100. A temperaturas maiores, o cozimento é mais rápido. Então, qual é a solução num lugar desse? Usar panela de pressão, né? Aí você faz com que a pressão ali dentro da panela seja igual ou superior a uma atmosfera. E se a pressão dentro da panela é maior, a água só consegue ferver lá dentro a 150, 200 graus, né? Dependendo da pressão, você pode fazer a água não ferve até 200 graus, ou superior a isso. É usado em autoclaves para esterilizar instrumentos cirúrgicos, né, vidraria cirúrgica, material que tem que ser esterilizado, se coloca para cultivo, né, de bactérias e tal. Se coloca lá dentro de uma autoclave, se fecha, coloca água, né, lá dentro e aquece a 200, 250 graus centígrados por algum tempo, mata tudo que bactéria que tiver contaminando o material. E para que a temperatura suba acima de 100 graus e a esterilização seja mais efetiva possível, é que se faz, né, com pressão, porque senão a água chega a 100 graus, começa a ferver. Se você aumenta a temperatura, por exemplo, eu quero que aumente acima de 100, não vai aumentar.
a água vai simplesmente ferver mais rapidamente, mas ela continua 100 graus. Se você colocar o termômetro lá, a panela está aberta, a pressão externa é 1 atmosfera. Se você coloca mais fogo, você não vai conseguir fazer a água ferver, aquecer mais rápido, né? Ela pode até aquecer mais rápido, mas não vai passar de 100. Quando chega em 100 graus, ela começa a ferver e quanto mais calor você coloca, mais rápido ela ferve, mas a temperatura larga de aumentar. Para fazer a água aumentar, né, a temperatura de ebulição da água for mais alto de 100 graus, você tem que fazer pressão sobre a água. Então isso é um dado, né, importante. Então, existe um equilíbrio sólido-líquido durante a fusão. Durante a fusão também, né? Se você colocar o termômetro na água com gelo, a água está derretendo, está 0 graus. Se você resolve resfriar isso aí mais ainda, ou aquecer mais, vai continuar sendo 0 graus. Mesmo que você coloque fogo ali, é 0 graus. Simplesmente vai derreter mais rápido, mas vai continuar sendo 0 graus, até acabar de derreter. Daí quando derreteu tudo, daí ela começa a subir, né? Porque agora é água líquida, assim, água líquida pode aumentar a temperatura. O gelo, durante a fusão, ele simplesmente derrete mais rápido, mas a temperatura de fusão é sempre a mesma. Então, durante as mudanças de fase, o sólido está em equilíbrio com o líquido, o gelo está em equilíbrio com a água. É o equilíbrio do sólido-líquido. E a temperatura é constante durante essas mudanças de fase. Por mais que você aqueça, ela continua. A fusão não vai ser mais rápida, mas não vai mudar a temperatura. A fervura vai ser mais rápida, mas não vai mudar, vai ser 100 graus. Então, mudança de estado sólido para o líquido. O ponto de fusão de um sólido ou de congelamento de um líquido é a temperatura, né, em que as fases sólida e líquida coexistem em equilíbrio. Então, a fase vapor e líquida coexiste a 100 graus, quando está fervendo a água. A fusão, o sólido, né, o gelo, coexiste com a água líquida a 0 graus durante a passagem de fase. E durante essas passagens de fase, não adianta você aquecer, que simplesmente vai acelerar o processo, mas não vai alterar a temperatura. Então, fusão e congelamento. Existem também esses equilíbrios na vaporização e condensação, assim como na sublimação e deposição. Também existem equilíbrios, né? Calor molar de fusão, assim como a gente viu o calor molar de ebulição, de vaporização, que é a energia necessária para passar um mol de molécula do estado líquido para o estado de vapor, também existe o calor molar de fusão, que é a quantidade de calor necessária para transformar um mol de uma substância do estado sólido para o estado líquido. É claro que quando essa substância volta do estado líquido para o estado sólido, ela tem que liberar essa mesma quantidade de energia, né? O processo é reversível e a energia que recebe num processo é doada no outro, a mesma quantidade. Então, é a energia necessária para derreter um mol de uma substância sólida em seu ponto de congelamento. Então, sempre no ponto de congelamento, né? Então, a água está lá derretendo a 0 graus. Quando você notar que um mol de água adicional, né, foi derretido, você verifica quanto de energia foi absorvido no calorímetro. E se vê que é 6 kJ por mol, que é o delta H de fusão, né? Variação de entalpia de fusão da água. O argônio, 190 graus, ele congela a 190 graus abaixo de zero. Ele precisa de pouca energia para, porque as interações intermoleculares são fracas, né? Já falamos. O benzeno também, né? Interações são do tipo apolares, mas é uma molécula maior, né? Então já aumentou aqui, além dela ser maior, o que tem a ver? Tem mais interações, né? É uma molécula que tem mais áreas, né, de interação, de contato entre uma molécula e outra. E isso permite um maior número de interações do tipo, né, forças aí de polo induzido, forças de dispersão. E a energia um pouco maior, claro, por causa disso. Etanol já tem ponto de hidrogênio, já sobe bastante, né? 7,61.
e é uma molécula bem mais pequena do que o benzeno. O éter dietílico, 116, né? Essa que já não faz ponte de hidrogênio entre elas, já precisa de menos energia para passar para o estado de sólido. Né? Mercúrio, menos 39 graus, ele solidifica. 39 graus abaixo de zero, o mercúrio passa do estado líquido para o estado sólido. Ele precisa de 23,4 kJ para cada mol de mercúrio para que ele passe de um estado para outro. Para que ele se solidifique, ele precisa liberar essa energia. Para ele voltar para o estado líquido, ele precisa absorver essa energia. O metano é uma molécula polar, ponto de congelamento 183, próximo do argônio. E ele tem uma energia de todas elas, a menor de todas, né? 0,84 kJ por mol. Foram medidos a uma atmosfera de pressão, que é importante saber, né? A pressão é levada em conta também, senão muda. Então aqui essa curva de aquecimento, uma curva importante. Então aqui a primeira, né, você está no estado sólido, a uma temperatura abaixo de zero. Né? Ponto de fusão aqui, vamos supor que seja da água, tá? Só para ter, que é um líquido mais conhecido, mas essa curva serve para outras substâncias também. Etanol, né? Benzeno, éter, né? Todas elas têm esse tipo de perfil aqui de curva de aquecimento, de mudança de fase, um diagrama. Né? Então está aqui no estado sólido, abaixo de zero. O zero está aqui. Ó. Quanto mais subimos aqui no eixo vertical da temperatura, vai aumentando. Então, se eu tenho aqui a menos 5, menos 10 graus centígrados, está no estado sólido. Você vai aquecendo, vai aumentando a temperatura, ele vai, né, o sólido está aumentando a temperatura. Vai absorvendo esse calor, mas continua no estado sólido. Quando a temperatura chegar a 0 graus, você continua aquecendo, né, o gelo, né, o recipiente contendo gelo, você continua aquecendo, ele não aumenta mais a temperatura. Certo? Aqui se você vai adicionando calor constante, a mesma quantidade de calor, coloca lá numa chama de um gás ou elétrico, não, um forno, um aquecedor elétrico, alguma coisa, que está sempre fornecendo a mesma quantidade de energia para um gelo, o gelo primeiro colocado lá a menos 10 graus centígrados, né, aqui assim. É claro, o gelo vai aumentando a temperatura, né, porque está recebendo calor da fonte externa, mas ele continua sólido, mas está aumentando a temperatura. Se colocar um termômetro lá dentro, você vai ver que o gelo está aumentando a temperatura com aquecimento externo. Vai aumentando, só que quando ele chega a 0 graus, ele para de subir a temperatura. Mesmo você aquecendo, ele para. Para porque ele está agora num processo de fusão. Durante o processo de fusão, não adianta você aquecer, aumentar a intensidade do calor, que a temperatura do material vai continuar a 0 graus. O gelo vai estar lá derretendo, mas dentro da água ele vai continuar em equilíbrio com a água. Gelo com água é sempre 0 graus. Se você aquece mais rápido, mais intensidade, o que você vai fazer é acelerar, tornar o processo de congelamento mais rápido. Vai ficar mais curto esse intervalo aqui, né? Esse platô aqui AB. Ele vai decorrer, né? O derretimento vai ser mais rápido, mas não vai ser sempre um platô. Né? Mais rápido, mais lento, vai ter um platô aqui que é o tempo que vai levar para derreter. Derreteu tudo, passou para o estado líquido, agora se a fonte continua lá aquecendo, o líquido agora que se formou vai começar a aumentar a temperatura. E se você aquecer mais, ele vai, né, vai ser mais íngreme essa curva ascendente aqui. Né? Vai ser mais, a inclinação vai ser mais aguda, né? Vai ser mais vertical, vai ser mais rápida, mas tudo bem, vai aquecer, vai chegar no ponto C, que ele vai começar a ferver a 100 graus, no caso da água. E daí, chegou a 100 graus, se você aumentar a temperatura, a intensidade do calor, não vai acontecer. A temperatura do líquido, lá no interior do líquido, vai continuar 100 graus, mas simplesmente vai fazer ferver mais rápido. Né? Mas não tem como você obter água acima de 100 graus, quando a pressão externa é de uma atmosfera. Não tem jeito de você fazer a água ficar acima de 100 graus. Ela começa a ferver e se você colocar mais fogo, mais energia, ela ferve mais rápido, mas continua 100 graus. Então, o que você tem que fazer se você quiser água acima de 100 graus? Pressão, panela de pressão. Fecha, né, uma autoclave, daí você aquece
ela não tem como sair, né? O vapor fica lá dentro, você aquece acima de 100. Mas se não for dessa maneira, ela começa a ferver. E esse platô é o tempo que leva para ferver todo o líquido. Né? Tá aqui na escala horizontal está o tempo. Leva todo esse intervalo de tempo aqui porque a fonte de calor tem uma certa intensidade. Se a fonte de calor for mais intensa, esse platô se torna mais curto, né? A distância entre o seio dele se torna menor, mas continua sendo horizontal. Passou para o estado de vapor, se você continuar aquecendo, o vapor fica sobreaquecido. Né? Você coloca o termômetro lá dentro de um cilindro contendo vapor de água e continua aquecendo aquele cilindro, o vapor está cada vez mais quente. Então, esse tipo de perfil, esse gráfico, né, esse diagrama de mudança de fase, mostra o aquecimento que vai acontecendo com uma substância desde a sua fase sólida e abaixo ainda, da temperatura abaixo da sua temperatura de congelamento, até a sua fase de vapor e acima, né, temperaturas acima do ponto de ebulição. O que acontece com o líquido? E é esse tipo de perfil aqui. Você pode saber quanta energia que você aplicou, né, para que uma substância saísse de um ponto qualquer até outro, calculando a área que está debaixo desse gráfico aqui. Essas áreas fornecem a energia fornecida. Né? Vamos ver isso em algum exercício aí. Tem também o equilíbrio sólido-gás. Sólido-gás é a sublimação. Então já vimos equilíbrio líquido e vapor, que é a ebulição. Já falamos sobre ele. O equilíbrio sólido-líquido, que é, né, o derretimento, a fusão. E tem também o equilíbrio sólido-gás. Ou seja, o sólido passa diretamente para o estado gasoso e vice-versa. Isso se chama sublimação quando vai do sólido para o gás e se chama deposição quando vem do gás novamente para o estado sólido. Então, é um equilíbrio também que se estabelece entre essa mudança. Então, existe esse equilíbrio vaporização-condensação, fusão-congelamento e deposição-sublimação, os pares, né, das mudanças de fase. Calor molar de sublimação também existe, é o calor que você tem que fornecer para que as moléculas saiam do estado sólido diretamente para o estado gasoso. E interessante, importante, a soma da energia necessária para fazer o líquido, o gás, né? Vamos pegar o sólido passar, né, desse estado de congelado para o estado líquido, mais a energia necessária para passar do estado líquido para o estado gasoso, vai ser igual à energia para passar direto do estado sólido para o gasoso. Né? Ou seja, se a gente olhar aqui, para sair do sólido e ir diretamente ao gás, você soma a energia necessária para ir do sólido ao líquido, mais a energia de ir do líquido até o gás. Então, você sabendo duas delas, você saberá a terceira. Né? Se você sabe a energia de vaporização e a energia de fusão de um determinado substância, você saberá a sublimação, que é a soma das duas. Se você sabe a sublimação e sabe a fusão, você sabe que a vaporização é o que falta, né, na fusão para atingir a energia de sublimação. Então, era somatória, né? Fusão mais energia de fusão mais energia de vaporização vai dar energia de sublimação. Então, está aqui, ó, o ΔH, né? A variação de entalpia de sublimação é igual a entalpia de fusão mais entalpia de vaporização. A gente pode fazer um exercício simples para resolver, né, para aplicar esse conceito. Essa é a lei de Hess, né? A gente já viu lá em termoquímica. Daí são as operações inversas, né? As passagens inversas de fase. Sublimação e deposição. Um exercício agora para praticar. Calcule a quantidade de energia em kilojoules necessária para aquecer 346 graus de água líquida de 0 graus a 182 graus. Então, veja bem, a gente está fazendo percorrendo quase todo aquele gráfico que a gente viu ali, né, de fases, né, que pode ser usado para água, para qualquer substância, que vai ali no caso do gráfico, ia de uma temperatura inferior ao ponto de solidificação até acima da temperatura de vaporização. Então aqui estamos já começando do zero, já o ponto de fusão da água, né?
ela está no estado de gelo, portanto, se está a zero, até 182, que é acima da temperatura de ebulição. Suponha que o calor específico da água seja 4,148, quando ela é líquida, né? Ou seja, para você aumentar, o que significa calor específico da água? No estado líquido, no caso. Que para cada grama, aqui está, cada grama de água, para aumentar de 1 grau centígrado, que tem 1 grau centígrado nessa unidade, precisa de 4.184 joules de energia. Então, para cada grama de água no estado líquido, para aquecer ela de 1 grau centígrado, para ir de 20 para 21, coisas assim, você precisa de 4.184 joules de energia, que você obtém pelo aquecimento. Da mesma maneira, o gás, no estado gasoso, para que o gás, o vapor de água, né, aqueça de 1 grau centígrado, né, o vapor de água já é uma coisa, né, que precisa de menos energia, porque 1,99 joules para cada grama de gás aumentar a temperatura de 1 grau centígrado. Então, sabendo dessas energias, fica mais fácil resolver o problema. Estratégia. A mudança de calor, que a gente chama calor, né, em cada etapa é dada por uma quantidade de calor para que uma substância mude de uma temperatura para outra, é igual a massa dessa substância. Quanto mais massa, mais calor você tem que colocar. Uma coisa é você pegar 100 gramas, uma coisa é você pegar 100 litros. Né? Precisa de mais calor para aquecer 100 litros de 1 grau centígrado. Precisa também da variação de temperatura que você quer aumentar de 20 graus, né? De partir de 20 para 60, ou se quiser partir de 20 para 25. Então, se você precisa de uma variação de temperatura maior, você precisa de uma temperatura, né? Uma energia maior. Então, energia tudo multiplicado. E esse valor aqui é o calor específico. Né? Cada substância necessita de um calor específico, que é próprio da substância que a gente já viu lá para a água, é 4,184 quilojoules por grama por grau centígrado. Você tem que colocar esse valor aqui. Ninguém precisa saber de cor, né? Esse valor você pega numa tabela, multiplica. Então, a mudança de calor para cada etapa é sempre essa. O que muda é se você está passando do estado líquido para o sólido, se está passando do estado líquido para gás, né? E daí você está simplesmente aquecendo um líquido, onde M é a massa da água, esse é o calor específico, e ΔT é a mudança de temperatura. Essa mudança de temperatura só acontece durante as mudanças de fase. Durante uma mesma fase, quando você vai com água líquida de 20 para 30, água líquida de 50 para 60. Agora, a água, quando está derretendo, é sempre zero, não tem ΔT, é zero. Né? Então, durante a passagem do sólido, o derretimento, no ΔT continua 0 graus, então esse ΔT é zero, no caso. Se houver mudança de fase, como a vaporização, então o que é dado por N ΔH, onde N é o número de mols da água. Então aqui simplesmente você tem aí o calor de vaporização molar, né? E o calor de congelamento molar. Esses valores de vaporização, que é a mudança de fase, não tem delta, né? Não pode usar essa daqui para mudança de fase, porque na mudança de fase a água está derretendo a 0 graus no começo, quando estava tudo sólido, no fim, quando estava tudo derretido, do começo ao fim ficou 0 graus, não houve mudança. E energia para fazer derreter? De onde que veio? Veio do calor específico de vaporização, do calor específico de fusão, né? Só multiplica pelo número de mols, que é um valor por mol, né? Que é específico, tem que encontrar na tabela. Onde N é o número de mol. Então, o cálculo pode ser dividido em 3 etapas. Cada uma daquelas fases, né, do gráfico, né, quando tem uma curva ascendente, quando tem um platô, depois novamente tem uma curva ascendente, depois tem um platô. Então, você tem que fazer para cada uma daquelas mudanças de temperatura, depois tem a mudança de fase, depois tem o aquecimento, depois tem a mudança de fase. Tem que fazer para cada uma daquelas etapas.
Então, passo 1, a água vai de 0 a 100 graus. É aquecida de 0 a 100. De 0 a 100 você usa essa fórmula aqui. Massa de água foi dado, 346 gramas. O calor específico da água é 4,180 joules por grama por grau centígrado. Foi de 0 a 100, então quer dizer o ΔT é 100, né? 0 menos 100. Então multiplica, dá esse valor aqui, 145 kJ para ir de 0 a 100. Aquela massa de água que foi dada. Depois, essas mesmas 346 águas que virou vapor, esse vapor é aquecido até 182 graus. Ó. Só aqui para mostrar, também necessita da energia de vaporização da água. Né? A água, durante a evaporação, ela não muda de temperatura. O ΔT dela é 0, então não pode usar aquela equação. Você tem que usar o calor, o calor específico de vaporização, que é isso aqui. Ó. O calor específico de vaporização, durante a vaporização, não há alteração da temperatura. A água ferve a 100 graus. Então, no começo, quando era tudo líquido, e no fim, quando tudo virou vapor, continuou sempre 100 graus. É aquele platô. Se é platô, não tem ΔT. Então, você tem que usar essa fórmula aqui. Para cada mol de água, se gasta 40,79 kJ para a água passar do estado líquido para vapor. Esse aqui é um valor que você tem que pegar nas tabelas. Então, são 346, tem que saber quantos mols são 346 gramas, né? Que está dizendo aqui é por mol, não por grãos. Então, você tem que transformar em mol. Você multiplica por esse fator de conversão. Cada mol de água é 18,202 gramas de água. Então, você multiplica, você descobre. Depois, multiplica por esse valor aqui, que é para cada mol. Né? Para cada mol de água, precisa 40,79 kJ. Então, multiplicando esses dois fatores, você já obtém... Para você converter a água, essas 346 gramas de água, né, para você evaporar elas totalmente, você vai precisar de 783 kJ. É o platô de evaporação. Depois vem o valor do aquecimento, que vai de 100 a 182. Aí sim, já existe uma ΔT. O ΔT, né, você usa aqui, ó, ΔT, calor específico agora é do vapor. Né? O vapor de água tem um calor específico diferente do calor específico da água líquida. Né? O vapor só precisa de 1,99 joules para cada grama de água aquecer de 1 grau centígrado. Como são 346 gramas, você multiplica, ΔT vai ser de 82, que vai de 100, né? Começa a 100 graus, que já evaporou, até 182. Você pega o vapor que se formou a 100 graus, aquece esse vapor até que ele atinja 182 graus. Imaginando aí que você tinha 346 gramas de vapor de água no momento inicial. Então vai dar mais 56,5 kJ. Então você tem que somar. A energia global vai ser a energia necessária para fundir, né, derreter a água. Depois energia para aquecer ela do 0 até o 100, que é o ponto de ebulição. Depois você tem que aquecer, tem que adicionar a energia necessária para aquecer o vapor de 100 graus a 186, mais 56. Somando tudo, 985 kJ. Esses cálculos são importantes em termos de cálculo de gasto de energia elétrica, por exemplo. Se você precisar criar vapor aquecido para aquecer uma caldeira, ou para aquecer, né, um recipiente, um alojamento, né, um depósito, enfim, qualquer local, você precisará saber de quanto de energia você vai gastar. Então, isso aqui é energia líquida que você vai precisar. Agora tem perdas, né? Todos as quantidades de energias têm um sinal positivo, o que consiste com o fato de que o calor é absorvido para elevar a temperatura de 0 para 182. São reações exotérmicas, né? Aliás, endotérmicas, né? Recebem calor, água está recebendo calor para aquecer. Então, são todas, por isso que é positivo. Quando é exotérmico, os valores são negativos. Então, se estivesse fazendo o processo inverso, seria tudo negativo. Estaria liberando o calor, né? Para passar, esfriar o gás de 180 para 100, liberaria calor. Depois para ele virar líquido, liberaria calor. Tudo negativo.
Mas como está subindo, né, a temperatura é tudo positivo. Então tudo está correto. Diagrama de fase é outro, né, importante gráfico. É muito útil esses gráficos, são muito informativos. Elas contêm uma única vista aqui, você obtém muita informação sobre uma determinada substância. E aqui está o diagrama de fase da água, que é nosso conhecido. Essas linhas aqui separam os estados físicos, né? Sólido, líquido e vapor. Então, e aqui você tem a pressão e temperatura. Então, se você pegar uma temperatura e uma pressão qualquer, você vai encontrar o estado que está a água naquela pressão e naquela temperatura. Então, é um gráfico muito útil. Existem esses gráficos aí para consulta em tabelas, livros especializados. Se você baixar a temperatura a 0 graus, você pode ter água no estado de vapor a 0 graus. Tá vendo? E essa fase aqui, toda branca aqui é vapor. Como que você consegue estado de vapor a 0 graus? Sabemos que a água é líquida a 0 graus. Mas é líquida, né, na pressão de uma atmosfera que a gente está no nosso ambiente. Se você tiver 0,006 atmosfera de pressão, ou seja, quase vácuo, né, você tem um ponto chamado ponto tríplice, né, que a gente vai já para um ponto em que você tem as três fases em equilíbrio. A água está tanto em estado de vapor, quanto líquido, quanto sólido. Mas precisa ser a essa pressão, muito próxima do vácuo, né, e a essa temperatura, muito próxima do zero. Mas você pode ter água no estado de vapor abaixo de 0 graus, que era de se esperar que ela fosse sólida, né? Mas ela estaria no estado de vapor desde que a pressão seja muito próxima do vácuo. Quando a pressão está muito próxima do vácuo, você retira todo o ar e coloca uma pedra de gelo lá dentro desse recipiente com um vácuo, o gelo, a água, né, as moléculas de água estão ali no cristal de gelo, elas passam diretamente do estado sólido, grudado no gelo, né, aderido ali no retículo cristalino, para o estado de vapor. Ele tem um vácuo, é muito fácil ela se desprender e para o espaço vazio. Então é uma passagem de sublimação. Começa a sublimar aqui. Quando sai daqui do sólido para o vapor, que é a área branca, você está tendo sublimação. A água sublima entre, né, uma temperatura muito baixa, né, aqui abaixo de zero, aqui não tem uma escala precisa, e uma pressão muito baixa também, próximo de zero atmosfera, quase no vácuo. Né? Com essas pressões e essas temperaturas, a água sublima. Se quer passar então a água do estado gasoso para o sólido, você consegue diretamente sublimação. Você pode passar ela do líquido para o vapor, né? Você tem que cruzar essa linha aqui. Essa linha você cruza ou movendo-se a temperatura, fazer uma movimentação na horizontal, assim, indo de uma temperatura mais baixa para uma temperatura mais alta, andando na horizontal. Simplesmente, né? Você cruza a linha do líquido para o vapor, simplesmente aumentando a temperatura. Mas você pode também ir na vertical, diminuindo a pressão de 1 atmosfera para 0, né, atmosfera, você descendo na pressão, sem alterar aqui, sem mudar a temperatura, sem andar horizontalmente, só descendo. Ao descer, você vai de uma pressão mais alta em cima para uma mais baixa. Então você também passa do estado líquido para o vapor, simplesmente mexendo na pressão, ou vice-versa, também pode ir do vapor para o líquido, aumentando a pressão. Né? Se o vapor está aqui, uma certa pressão, você aumenta a pressão, uma atmosfera já passou para o estado líquido. Você está no estado sólido, você quer passar para o estado líquido, você vem daqui para cá, né? Só mexendo na temperatura. Ou se você pode mexer com a pressão você teria que andar aqui na vertical. Nota que é mais estreita aqui a possibilidade, mas você consegue, né? Aumentando a pressão, sair do estado líquido e ir para o estado sólido, só com o aumento da pressão. Pega a água líquida, faz pressão e ela passa para o estado sólido. Interessante. Teria que fazer um movimento vertical aqui. Ir de uma pressão mais alta para uma pressão mais baixa, sem mexer na temperatura. Você pode vir
cruzar essa linha verticalmente, mexendo na pressão apenas, fazer com que a água saia do líquido para o sólido e vice-versa. Se você for do sólido para o líquido, diminuindo a pressão. Ou você pode andar na transversal, mexendo na pressão e na temperatura. Então, esse gráfico mostra as diversas mudanças que você pode obter mexendo na pressão e na temperatura. Certo? Você consegue água no estado líquido acima de 100 graus? 100 graus ela é essa área em branco aqui, ela está no estado de vapor. Mas se você subir a pressão, né, vai subindo, você consegue estado líquido acima de 100 graus. Então você pode estar aqui no final do gráfico horizontal, que é um eixo horizontal, a 120, 150. Se você for aumentando a pressão até acima de 1 atmosfera, você consegue água no estado líquido, acima de 100 graus. Então vejam, né, que você consegue, trabalhando com pressão e temperatura, fazer mudanças de fase, né? Esse gráfico é muito útil e mostra todo o comportamento da água em todos os seus 3 estados físicos e como você consegue essas passagens mexendo na pressão e na temperatura. Esse ponto tríplice é um ponto em que a água coexiste no estado sólido, líquido e de vapor. Então, os 3 estados estão nesse ponto chamado ponto tríplice. Sólido para cá, líquido para cá e vapor para cá. Daqui você aquecendo um pouquinho, você passa para o estado líquido. Né? Aliás, aumentando a pressão, você passa para o estado líquido. Diminuindo a temperatura, você passa para o estado sólido. Aumentando a temperatura, você passa para o estado de vapor. Mas nesse ponto exatamente, de 0,01 graus centígrados, próximo de 0 graus, e praticamente 0 atmosfera, ele está, a água coexiste no seu estado sólido, líquido e vapor. Interessante. Esse daqui é o diagrama de fase para o dióxido de carbono. Esses diagramas de fase são muito importantes para quem trabalha com gases, né, para liquefazer gases, produção, armazenamento, transporte, uso. Note que o ponto tríplice do gás carbônico, dióxido de carbono, é menos 57 graus abaixo de zero e 5,2 atmosfera. Nesse ponto aqui, os 3 estados físicos coexistem. Você não pode dizer que está no estado sólido, em líquido e em vapor. Estão em equilíbrio, as 3 fases. Né? Se você sair do equilíbrio, ou você aquece, vindo para a horizontal e passa para o vapor, ou você aumenta a pressão para o estado sólido, né? Ou você teria que aquecer e aumentar a pressão para ir para o estado líquido. É que o gelo seco, né, o dióxido de carbono, ele normalmente está no estado sólido. Acho que aqui quase todo, né, o gráfico aqui é tomado pelo estado sólido. Ou o estado de vapor. Dificilmente se encontra dióxido de carbono no estado líquido. Mas ele existe no estado líquido também, desde que você coloque a temperatura acima de 57 graus centígrados e a pressão um pouco acima de 55,2 atmosfera. Então você pega essa região aqui. Aí você tem o gás carbônico, né, no estado líquido. Está aqui o gelo seco, que é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Então você pega um pedaço de gelo seco e está no estado sólido. Se você tira lá e coloca exposto ao ar, sabemos que a pressão é de 1 atmosfera. Então você tem aqui, né, 1 atmosfera, ele está aqui nessa linha horizontal. Só que a temperatura do gelo está, né, a menos 78 graus centígrados, ou abaixo disso. Como a temperatura ambiente é em torno de 25 graus, ele começa a vir do estado sólido a 1 atmosfera, vir pela horizontal aqui, ó, passando direto para o estado de vapor. E cruza essa linha nesse ponto aqui, da região sólida para a região de vapor, sem passar para o estado líquido. Né? Então ele está no estado sólido, vem vindo para o estado de vapor, porque está exposto a 1 atmosfera de pressão e a temperatura está subindo, né? Está vindo para cá, para o estado de vapor. Então é a sublimação do dióxido de carbono. Efeitos
do aumento da pressão sobre o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Então, se você diminuição do ponto de fusão. Então, aqui uma pequena variação, né, da pressão. Se você aumenta a pressão, sobe aqui na vertical, né? Então, você vai de 1 atmosfera, por exemplo, para 1,5 atmosfera. Né? Então, você tem sólido aqui nessa região e o líquido nessa região. Para você fazer cruzar essa fronteira, você está indo do sólido para o líquido. E para fazer isso, você tem que aumentar, você pode aumentar a pressão. Né? Se aumentar a pressão, você caminha desse ponto, você anda na vertical, sem alterar a temperatura, simplesmente na linha vertical. Você obtém o estado líquido. Ou seja, para uma temperatura fixa aqui, você pega a linha pontilhada da direita, por exemplo, você chega a 1 atmosfera é o ponto de cruzamento do estado sólido para o estado líquido. Se você aquecer, diminuir a pressão, ou aumentar a pressão, no caso, subir mais, seguindo a linha pontilhada da direita, você vai passar do estado sólido para o estado líquido, vai sair aqui assim. Já vai estar no estado líquido simplesmente mexendo na pressão. Algo sólido passa do estado sólido para o estado líquido. Também se pode fazer o caminho inverso, diminuindo a pressão, passar para o estado líquido. Aumento do ponto de ebulição, aqui diminuição do ponto de fusão. Então, se você vem para a esquerda, você está caminhando na linha, você está diminuindo o ponto de fusão, mexendo na pressão atmosférica, na pressão externa, no caso. Né? E aqui também você consegue essas mudanças mexendo na pressão. Né? Note que a 1 atmosfera ele tem ponto de ebulição, né, líquido, passa para vapor, aqui, né, cruza esses dois estados nesse ponto aqui, com uma certa temperatura. Se você aumentar a temperatura, andar para a direita, você vai precisar, para passar para o estado, né, você vai precisar já vai estar numa pressão maior, ou seja, aumentando a pressão, na verdade, você vai precisar de uma temperatura maior para fazer com que seja cruzado a linha. Normalmente a gente aumenta, né, a pressão. Se você manter o material fechado no recipiente e aquecer, vai aumentar a pressão naturalmente. Então, se você aumentar a pressão dentro de um recipiente, a temperatura de ebulição vai aumentar, vai vir daqui para cá. E aqui também, né, essa mudança de sólido para líquido também vai sofrer variações. Se você aumentar a pressão, a passagem do estado sólido para o líquido vai mudar. Ou seja, a temperatura de fusão vai mudar se você alterar a pressão externa. Esses gráficos aqui mostram essa transição. Então, um fenômeno interessante é a patinação no gelo. Esse deslizamento fácil que ocorre do patins sobre o gelo se deve à pressão que a lâmina do patins exerce sobre a superfície do gelo. Ela faz pressão. E quanto maior a pressão, o gelo, né, muda a temperatura de fusão. Fizeram os cálculos que a lâmina, né, o corte da lâmina, faz uma pressão sobre o gelo, para uma pessoa de 60 quilos, de 500 atmosferas. Então, a 500 atmosferas de pressão é aquela pressão que está no fio da lâmina que está em contato com o gelo. O peso da pessoa faz uma pressão muito grande sobre aquela lâmina, aquele corte da lâmina. Né? E daí derrete o gelo. A temperatura de fusão do gelo é 0 graus, mas com uma pressão de 500 atmosferas sobre ele pode derreter em torno de 3,7 graus abaixo de zero, ele já está derretendo, mas sob o efeito da pressão, né, de 500 atmosferas que estaria sendo exercida no corte da lâmina do patins sobre o gelo. Por isso que eles usam esses patins. Mas não é só por isso, né? Mesmo que a temperatura esteja a menos 20 graus, também tem o atrito. Né? O atrito é energia. A energia também promove derretimento do gelo. E aquela camada de água derretida que se forma debaixo do patim, que permite, né, o deslizamento
da bailarina sobre o gelo. Então isso daí é um efeito aí da mudança também do ponto de congelamento da água pelo efeito da pressão. Existem uns materiais chamados cristais líquidos e que possuem propriedades intermediárias entre líquidos e sólidos. Eles não estão tão ordenados quanto os cristais, né, do retículo cristalino, aquele ordenamento, né, em rede, mas também não estão tão desordenados quanto os líquidos. Sabemos que o movimento dos líquidos, as moléculas estão se movimentando de forma aleatória, tem, né, uma certa interação intermolecular que faz com que elas se ordenem, mas o nível de organização nos líquidos é inferior aos sólidos. Os sólidos estão com as moléculas, né, os elementos que formam o sólido, normalmente cristalinos, né, estão bem ordenados, bem organizados. Então essas moléculas têm um padrão de alinhamento tão forte que mesmo no estado líquido elas mantêm uma certa ordem. A ordem está entre, né, o estado líquido caótico, desordenado, e o estado sólido ordenado. Está uma situação intermediária. Então, se você pega essas substâncias e aquece, elas estão no estado sólido, elas fundem. Mas depois, logo a partir do momento que fundem, elas não adquirem um comportamento aleatório típico dos líquidos. Elas mantêm um estado intermediário, que não é nem líquido, né, e nem sólido. É um estado intermediário. E que fica meio esbranquiçado às vezes, né? E se você continuar aquecendo, daí sim, elas passam para o estado líquido desordenado, se tornam transparentes e fica um líquido típico. Mas então tem essa fase, né, de cristal líquido. É líquido e é um líquido cristalino, né, de organização cristalina, de sólidos cristalinos. Então existem dois tipos de cristais líquidos, os chamados pneumáticos e os nemáticos e esméticos. A diferença é que o esmético eles formam, né, se organizam em camadas, né, e as extremidades, aqui as moléculas são representadas como se fossem pequenos bastões. Essas moléculas normalmente têm uma estrutura assim um pouco rígida, né, uma parte rígida e uma parte flexível. A parte rígida normalmente são dois anéis benzenos, né, ou até mesmo colesterol, né, que tem uma estrutura rígida, e depois tem uma cadeia flexível. Então elas são representadas como se fossem bastões, que são como, né, essa parte mais ou menos rígida da molécula, que costuma se formar empacotamento, tem uma tendência muito grande de se ordenar. E elas têm também uma parte flexível da molécula, então elas se organizam, né, tem uma tendência muito de atração intermolecular para se organizar. E essa organização se mantém mesmo depois que elas adquirem uma certa mobilidade de líquido, mas ainda não são líquidas totalmente, nem de sólidos, né, totalmente. Elas são um estado intermediário de organização, que fica desse jeito aqui, né? Quando as extremidades estão mais ou menos alinhadas, né, estão todas ajustadas para uma mesma posição, como aqui assim, o cristal é do tipo esmético. E quando elas, né, as extremidades dos bastões não estão alinhados, se diz nemático. Então, se coloca um cristal líquido aqui, essa aqui é uma camada de um visor, de uma calculadora, né, ou desses aparelhos domésticos, relógio, né, digital, tem, né, como está mostrando aqui, tem uma camada de cristal líquido. A camada de cristal líquido está mostrando aqui os bastões, né, e eles estão separados aqui. Na extremidade inferior tem um espelho que reflete a luz externa. A luz externa vem, bate, se conseguir atravessar os polarizadores. Os polarizadores permitem a luz atravessar apenas as luzes polarizadas, que têm o mesmo ângulo, né, o que permite passar aqui pela grade do polarizador. Então, só luz polarizada, né? A luz que vem do Sol, a luz ambiente não é polarizada, mas elas têm componentes polarizados. Só uma componente polarizada pode atravessar o polarizador e atingir o espelho inferior e refletir.
Então tem um polarizador, bate aqui no espelho e reflete. E se isso acontece, é porque o cristal está transparente, né? Está deixando a luz passar. E ela só deixa a luz passar quando a luz, né, atravessa o cristal líquido. Para atravessar o cristal líquido, elas têm que estar, as moléculas, né, têm que estar organizadas num ângulo, né, que acompanha a luz polarizada, o mesmo ângulo da luz polarizada. Então, aqui note que o polarizador inferior está com um ângulo de horizontal, né, e aqui está transversal o polarizador da parte superior. Então, estão com ângulos de 90 graus. Se as moléculas, né, poderia ser qualquer outro ângulo, mas 90 graus. Por quê? Porque esses bastões, nesse caso, desse cristal líquido, no estado não ativado, né, que não está sobre um campo elétrico, está sem aplicação de campo elétrico, os bastões, que são as moléculas, se organizam em certo ângulo em relação umas às outras. E é justamente o ângulo da luz que passa por dentro desse cristal líquido. Então ela é permitido passar sem ser desviada, sem ser bloqueada, porque ela está no ângulo da luz polarizada. Então a luz bate e reflete. Agora, quando se aplica um campo elétrico, né, que tem um eletrodo positivo e um negativo, aqui verde, né, acima e abaixo do cristal líquido, esse cristal líquido é de micrômetro, né, 10 a menos 6 metros, é muito fino. E basta alguns volts para você promover aí uma mudança na organização dos cristais. Daí, quando se aplica um campo, né, elétrico sobre esses cristais, bem localizado naquela parte do cristal, né, que seriam células, assim, com cada tracinho desse que forma o número 4 aqui, é uma região que está sendo submetida a um campo elétrico. Então elas se organizam, elas perdem aquela organização transversal que permitia a luz passar e ser refletida, elas se movem e bloqueiam a luz. A luz polarizada não passa. Daí fica negro, né, os lugares onde isso acontece, onde foi aplicado o campo elétrico. E onde não foi aplicado, ela volta ao seu estado natural. E o tempo que leva é microsegundos, é muito rápido. É só tirar o campo elétrico, elas voltam para o seu estado relaxado, o seu estado natural, que permite a passagem da luz. Quando aplica o campo elétrico, elas se movem e bloqueiam a passagem da luz. Daí a célula fica negra. Dessa forma, se pode, né, mudar a cor de cada um dessas células, né? Existe também alguns cristais líquidos que mudam de cor conforme, chamado colestérico, que mudam de cor conforme a temperatura. Então, ficam vermelho, ficam de diversas cores. E são usados, por exemplo, em sensores de temperatura, para encontrar defeitos em metais e mudanças de temperaturas muito sensíveis em certos ambientes, em certas peças, equipamentos, inclusive no corpo humano, né? Aqui tem uma palma de uma mão, as regiões em azul são as regiões mais frias e as vermelhas são as mais quentes. Isso daí pode ser usado, uma película dessas, para, por exemplo, para tumor de mama, para ver as regiões que estão mais quentes. Sabemos que as inflamações, os processos inflamatórios aquecem o tecido, então você tem uma imagem do local, por causa que, pela sensibilidade desses instrumentos, né? Essas películas, elas têm essa sensibilidade de calor. Isso permite localizar, né, tumores pelo corpo. Bom, é isso. Concluímos aqui. Obrigado pela atenção.